Então, pessoal, vamos retomar aqui. Nós estávamos vendo modelagem de laminados com efeito de temperatura. Então, nós tínhamos, geralmente, o laminado vai estar submetido a um diferencial de temperatura e, simultaneamente, ao carregamento, às forças. Nós começamos a exposição separando esses efeitos, isto é, a identificar o campo de todos os campos, deslocamento, tensões, deformações, esforços, apenas quanto ao diferencial de temperatura entre, se for um laminado baseado em matrizes poliméricas, então esse ΔT envolvido, vocês lembram que é a temperatura de trabalho em relação à temperatura de cura do polímero, se for um polímero que tenha um polímero termofixo, né? Se for um laminado com partes de outro material, por exemplo, metálicos, como acontece muito em sanduíches, você não tem essa temperatura de cura, mas tem a temperatura de montagem, que pode ser diferente da temperatura de trabalho, certo? Então você tem essa diferença gerando os campos que são preliminares, são prévios, então são chamadas condições iniciais antes da aplicação das forças do carregamento. Nós começamos então com o comportamento de viga, identificamos a relação cinemática para deslocamento então de membrana em tração e a flexibilidade aqui, de curvatura, as deformações e a lei de Hooke unidimensional, tensões. Com as tensões, nós identificamos esforços, esforço normal e de momento fletor, fazendo a integração sobre a seção transversal inteira. Então, isso pode ser, digamos, escrito, se a gente substituir as tensões em termos dos deslocamentos, aqui as deformações, isso gera uma relação com esse formato aqui. As deformações generalizadas, membrana e curvatura, em termos dos esforços e uma matriz de rigidez da viga laminada. Quanto ao efeito térmico, nós tínhamos já analisado algumas coisas. O primeiro ponto era a identificação daquelas deformações que surgiriam devido à temperatura, se cada camada, se cada lâmina estivesse desacoplada das demais. Então, essa é aquela deformação diretamente associada ao coeficiente de dilatação térmica do material daquela lâmina. Então, o alfa-ΔT vai produzir aquela deformação e, vezes Z, uma tensão. Essa tensão, nós tínhamos já comentado, que ela é alguma coisa, digamos, hipotética. Ela não existe. Significa, se essa lâmina estivesse desacoplada, ela se deformaria dessa forma, sob tensão nula. Então, essa tensão aqui não é alguma coisa que esteja atuando naquela lâmina. Por outro lado, é uma tensão que você deveria aplicar na lâmina para gerar esse mesmo valor de deformação aqui que foi produzida pela temperatura. Então, com essa tensão hipotética aqui, se pode calcular esforços, agora com esse índice T aqui, integrando essas tensões na seção transversal. Por enquanto, isso aqui também, até esse momento, não tem uma aplicação imediata. Isso aqui está sendo colocado aqui apenas como uma entidade intermediária que vai ser usado posteriormente na formulação. Observando essa figura aqui, essa figura, em que nós temos três configurações. A viga montada na temperatura de montagem, de cura, então, com ausência de tensões e deformações. Aquele estado hipotético em que a lâmina teria desacoplada sob o efeito da temperatura, no caso aqui inferior à temperatura de referência. E esse estado é um estado real, que realmente
a viga assume, sob efeito de temperatura, em que as deformações vão ter como resultado a interação entre as lâminas. Tá? Então, nós identificamos aqui alguns pontos. Então, se a gente tomar aqui nessa configuração da lâmina 1, que ela teria, pelo efeito de temperatura, se ela estivesse desacoplada. O laminado vai apresentar essa deformação aqui. Lembrando que nós estamos nessa figura, para simplificar, suprimindo a representação da curvatura, que também vai surgir. Então, qual a tensão que de fato está sendo aplicada na lâmina 1, devido a esse campo de temperatura? Essa tensão ela é associada a essa deformação entre esse estado e esse. Correto? Então, essa deformação daqui para cá é aquela deformação que tem origem em tensões reais. De onde vêm essas tensões? De onde vêm essas forças? São aplicadas pelas lâminas adjacentes, pela montagem delas. Então, por essa figurinha aqui dá para ver mais claramente que essa deformação que está como ε0, mas que de fato é o ε, quando a gente combina com a curvatura. Então, é a deformação total, de fato, executada pela lâmina, menos a deformação que a lâmina teria no seu estado de tensão nula. Então, essa diferença aqui, exatamente essa diferença, é que está associada à tensão. É a tensão que essa lâmina está suportando devido ao campo de temperatura na viga. Então, se a gente leva isso para lá, nós temos termos que vão ser uniformes em Z e outros variáveis. O fato é que nós podemos, de novo, integrar essas tensões, né, na seção transversal da viga e ter os esforços. Dessa maneira, similar ao que foi feito antes, com a diferença que isso aqui são esforços associados puramente à temperatura. Nessa situação que nós temos aqui, os esforços mecânicos, veja que as tensões não são nulas, mas esses esforços aqui, se nós não aplicamos cargas externas, eles são nulos. Então, nessa situação desse gráfico, que nós temos apenas temperatura, isso aqui sendo zero, a gente encontra uma relação constitutiva para esses esforços de origem térmica com as deformações, dessa maneira aqui. Essa expressão ela pode ser usada ao contrário, para encontrar essas deformações generalizadas térmicas em termos desses esforços, bastando inverter essa matriz. Lembrando que nós tínhamos visto o procedimento de cálculo. Esses termos são calculados primeiro, é o motivo desse diagrama. Esses termos são calculados primeiro porque nós conhecemos o alfa delta T de cada lâmina, e depois é que, a partir dali e dessa relação, nós obtemos essas deformações generalizadas térmicas, que vão ser usadas posteriormente no resto dos cálculos. Vamos observar em mais detalhes as tensões térmicas em cada lâmina. Nós temos, voltando a essa sequência aqui, essa deformação da lâmina desacoplada, e nós temos a deformação que efetivamente a lâmina sofre. Seria esse valor aqui, associado ao laminado, menos aquele lá. Então, é algo similar ao que nós acabamos de ver agora há pouco. Então, nessa figura, em vez de a gente usar essa notação aqui, nós vamos usar essa com esse T aqui, para indicar total, a deformação total sofrida pela lâmina, no caso a lâmina 1 aqui. Deformação total seria análogo a isso aqui, menos essa deformação aqui. Agora, de novo, essa deformação total da lâmina tem a parte de extensional e a parte devido à curvatura, que são essas partes aqui, obtidas aqui, através de toda essa sequência de cálculo. Então, normalmente, isso aqui é conhecido ponto a ponto, ao longo de X. Existe uma observação aqui sobre os nomes dessas entidades. A gente fala em tensões térmicas ou deformações térmicas.
As deformações envolvidas nesse estado aqui, a origem é puramente térmica, já que não há forças externas. Mas existem forças internas. Agora vamos ver a parte de tensões realmente mecânicas. Vamos introduzir as forças externas. Aqui nós temos separado aquele primeiro estado de referência, tensões e deformações nulas. Aqui a temperatura aplicada, ainda forças externas nulas. Então, aqui nós temos aquele estado das lâminas desacopladas. Então, esse estado aqui continua sendo o estado de referência de deformações, porque aqui as tensões são nulas, apesar de que seja um estado hipotético. Mas ele é importante na sequência. O fato de você ter agora as lâminas acopladas gera esse outro estado aqui, que é um estado físico, em que você tem apenas a temperatura, ainda não os esforços. Por último, você aplica sobre esse estado aqui o campo as forças externas. Então você gera uma outra deformação aqui. Então nós colocamos alguns nomes, tensões efetivas. Então o que são esses valores efetivos que nós colocamos para a tensão e para a deformação? São aqueles que são associados a algum modo de falha. Qual a deformação associada a um modo de falha, alguma tensão que gera um modo de falha? É essa diferença entre essa posição aqui, que a lâmina teria sob aquela temperatura se estivesse desacoplada, e essa posição aqui, que ela assume. Certo? Observa essa lâmina 1. Ela deveria estar aqui, se ela fosse desacoplada. Ela já foi forçada a se deformar para cá. Nesse caso desse exemplo, essa parcela aqui é trativa para chegar nesse estado aqui, onde só tem a temperatura. A partir daqui, então, ela está nesse ponto, com essa deformação e uma tensão associada a ela. A partir daqui é aplicado o carregamento. Então, o efeito do carregamento é partir desse ponto e chegar nesse. Então, isso aqui é a deformação devido ao carregamento. A deformação total vem lá de trás, desde a configuração de referência. Agora, dessa deformação aqui, que vem das forças externas, só uma parte vai afetar fisicamente aquela lâmina, em termos de tensões. É aquela associada a essa diferença entre esse ponto e esse, que é a deformação final ali na viga. Essa deformação daqui para cá é que nós estamos chamando de efetiva, e a tensão correspondente também à tensão efetiva. No fim das contas, esse é o valor que interessa nas análises, porque geralmente as análises têm o objetivo de identificar segurança ou falha do material naquela peça. Então, a meta final geralmente é encontrar a tensão associada a isso aqui, essa tensão efetiva aqui. No entanto, as outras coisas têm que ser calculadas nas etapas do processo. Então, em termos de formulação, nós temos o que uma certa lâmina suporta. Em vez de ser esse valor aqui, a parte mecânica, lembra que aqui na figura nós suprimimos a representação da curvatura, mas quando você inclui a curvatura, você passa a ter na lâmina uma certa deformação, que é uma composição entre a deformação total que a lâmina sofreu desde a configuração de referência, isto é associado a isso aqui, quando você inclui a curvatura nessa parcela aqui, é esse valor total, menos essa deformação. Aqui nós temos uma expansão, mudando um pouco, complementando essa notação, nós vamos ter a deformação total da lâmina com esse T aqui, T de total, que é aquilo que vem daqui para cá, em suas parcelas de membrana, que é o que está representado aqui na figura, e a curvatura. A deformação efetiva vai ser a diferença entre esse valor e aquele valor com esse D aqui. D, lembra que nós tínhamos colocado para lembrar desacoplado, que é essa deformação aqui. Esse εd é aquele alfa delta T original. Aqui tem
um comentário colateral é que esse próprio ΔT que nós estamos tratando aqui, ele é uma função do ponto. Como todos os campos aqui, a princípio, são funções do ponto. No caso de viga, depende de x e pode depender também da altura, em z. Então, o ΔT pode variar em z. Por exemplo, você pode ter, se você tem o ΔT igual à temperatura de trabalho menos a temperatura de referência, então essa temperatura de referência deve ser alguma coisa provavelmente uniforme ao longo da espessura, né? E talvez até ao longo da extensão. Então, o que pode acontecer é você ter uma diferença de temperatura de trabalho entre a superfície inferior da viga e a superfície superior. Isso não é tão comum em viga, mas abre caminho para o caso de placas e também cascas, reservatórios cilíndricos, reservatórios em que você pode ter uma temperatura ambiente fora e um fluido interno com uma outra temperatura. Então, você tem um gradiente de temperatura através da espessura. Então, isso aqui fica incluído aqui. Então, essa deformação εd, ela passa a depender da espessura dentro da própria lâmina. Então, vamos lembrar, essa tensão aqui, que é efetiva, ela tem parcelas que são provenientes das forças externas e provenientes do campo de temperatura. De novo, essa tensão associada a essa deformação, nessa lâmina, por exemplo, uma parte dessa tensão, quer dizer, uma parte disso aqui, vem da temperatura. Não é nem esse termo, nem esse. Observe. Nenhum desses dois termos é puramente de temperatura. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa fictícia. Tá? Então, aqui dentro, uma parte disso é devido a essa força externa aplicada aqui, e outra é simplesmente de interação entre uma lâmina e outra pela temperatura. Então, os dois efeitos estão incluídos nesse valor aqui. No fim, isso aí é o que a lâmina suporta e pode vir a falhar por causa disso. Aqui tem um resuminho, a deformação total de origem térmica, a deformação mecânica, só que devido à interação térmica, que seria correspondente a essa deformação daqui para cá, tá? Essa parcela aqui e essa. São as tensões de origem puramente térmicas. É aquela tensão que está associada a essa deformação desse ponto para esse. Alguma dúvida com todas essas circunvoluções aqui? Aparentemente não. Que ótimo. Muito bom. Aqui tem um exemplozinho. Vamos calcular o campo de deflexão de um bimetal. Então, dois metais aqui, isotrópicos, cada um com uma espessura, etc. Um material diferente, tudo. Então, a sequência que nós vamos seguir. Primeira coisa, nós vamos pegar o ΔT, de lá atrás. Vamos ver se nós temos aqui. Aqui. Alfa ΔT de cada lâmina, a espessura, material, somando, você vai ter os esforços normal de momento devido à temperatura. Então, esse é o ponto de partida nesse processo. Próxima etapa, usar a relação constitutiva e encontrar deformações. Aqui nós não estamos colocando nenhum carregamento externo ainda, então essas deformações de origem térmica são as deformações desenvolvidas, ainda generalizadas, extensão e curvatura da viga. Aqui tem alguma coisa interessante, porque devido a esses apoios e a maneira como essa temperatura é uniforme, devido à isotropia de cada fase, etc., esses esforços térmicos eles vão independer de X, eles vão ser os mesmos esforços a viga inteira. Isso vai fazer com que esse lado direito independa de X. Então, se torna bastante simples integrar e encontrar expressões explícitas para deslocamento axial e transversal. Então, basta integrar isso aqui uma vez, isso aqui duas vezes, e em seguida a gente pode aplicar condições de contorno, digamos, vinculando aqui, deslocamento axial e transversal e a rotação nula aqui. Você encontra as três constantes de integração envolvidas,
e vai encontrar a solução, o campo de deslocamentos aqui. Deslocamento axial, como função de x, no caso vai ser linear, e o deslocamento transversal, aqui fica uma parábola de segundo grau. Seria a configuração deformada dessa viga de metal sob o campo de temperatura. Aqui tem algum detalhe sobre o cálculo das constantes do material, etc. Isso aqui é colocado por quê? É possível, com esse esforço aqui, que eu não vou detalhar nesse momento, pegar essa expressão e colocar nesse formato aqui. É um formato famoso, digamos assim, em livros de transdutores de temperatura. Não sei se vocês já viram transdutores de temperatura baseados em bimetais. Ou já ouviram falar alguma coisa assim? Acho que Bimetais já. sim. Oi? Em bimetais já. Isso, mas em sua aplicação em transdutor de temperatura. Como forma de medir temperatura numa amostra, no ponto. A ideia, e isso aí é antigo, né? Não é nada novo, mas está aqui colocar a formulação. Você constrói, digamos, uma viga, cola dois metais, geralmente é feito com metais, que tenham a maior diferença possível entre coeficiente de dilatação térmica, de forma que quando isso aqui for colocado numa temperatura diferente de montagem, isso aqui vai se flexionar, seguindo essa equação aqui, vai virar uma parábola. Então, se você faz os cálculos direito ou faz uma calibragem, você vai ter uma correspondência bionívoca entre valor de temperatura e a deflexão, por exemplo, a deflexão máxima aqui na ponta. Na operação, no uso desse bimetal como transdutor, você coloca ele no local, mede, por exemplo, essa deflexão máxima aqui, transversal. E você tem uma tabela ou uma equação em que você vai ver exatamente, com alguma precisão, qual a temperatura relativa atuante ali. Certo? Essa que é a ideia. A diferença é, claro, existem os detalhes construtivos. Você vê que essa deflexão transversal cresce em x ao quadrado. Então, quanto mais comprido você construir essa viga, melhor resolução você vai ter nas medições de deslocamento. Para não ter um instrumento muito longo, né, a solução tradicional consiste em construir isso aí em forma espiral, numa unidade compacta que tem um comprimento bastante grande. Por quê? Porque essa relação aqui é a mesma, quer a viga seja inicialmente reta ou ela seja inicialmente curva. Isso aqui independe da coordenada, independe de x. Então você consegue aumentar bastante o comprimento do transdutor simplesmente colocando ele em forma espiral. Tá certo? Outro truque que é famoso também é pegar a partir dessas equações aqui. Então, nesse formato aqui das equações, você vê que tem no denominador tem a soma de dois termos, desse e desse. Ambos são positivos. Então, você vai maximizar, independentemente do comprimento, você consegue maximizar a eficiência do transdutor se você maximiza isso. Como? Minimizando esse denominador aqui. Ajustando a relação de espessura de cada lâmina, espessura lâmina 1 e 2, com os módulos de elasticidade de cada uma das lâminas, de tal maneira a minimizar esse termo. A única coisa que você pode fazer, já que ele é sempre positivo, é torná-lo nulo. É o menor valor que ele pode tomar. Então, você ajusta esses 4 valores aqui, geralmente dados 2 materiais, você vai ajustar as 2 espessuras, então, nisso você terá a maximização disso. Então, você termina com uma fórmula dessa que é o que geralmente aparece nos livros de transdutores, embora sem muitas explicações. Aqui está a explicação para vocês entenderem por quê. Isso aqui é uma utilização bem colateral desse assunto de
campos de tensões e deformações de origem térmicas em laminados, e no caso aqui particularizado para vigas. Se a gente vai agora para as tensões, para esse mesmo problema, nós vamos, nessa segunda parte, nós vamos adicionar um momento fletor concentrado na extremidade daquela mesma viga. Então, nós passamos a ter uma situação assim, que a gente tem as deformações generalizadas totais associadas ao carregamento externo. O carregamento externo está aqui, com esses esforços. Então, se faz o cálculo e vai obter isso aqui. Que também, como o momento é um momento concentrado na extremidade da viga em balanço, termina que o esforço ele é uniforme em toda a extensão da viga. Então, essas deformações também independem de x. Então, de novo, a gente pode integrar e obter expressões explícitas para o deslocamento transversal devido à parte mecânica, devido a forças externas. Então, agora, se a gente aplica então a temperatura e o momento simultaneamente, nessa situação linearizada que nós estamos, a deflexão total é simplesmente a soma das duas parcelas, a parcela mecânica e a parcela térmica. Então, pegando do exemplo anterior e somando essas deflexões aqui, que também, inclusive, são quadráticas, você encontra uma expressão como essa. Lembrando que essa deflexão aqui é medida a partir de qual configuração? Dessa configuração de referência, da temperatura T0, de montagem ou de cura, em que os esforços eram nulos. Então, após a aplicação da temperatura, que gerou dado térmico, e do momento fletor, aí você tem esse campo de deslocamentos aqui, incorporando as duas solicitações. Aqui tem mais um outro comentário colateral que às vezes é interessante. Usando esse tipo de raciocínio, de formulação, é possível, dentro de algumas limitações práticas, é possível fazer alguma coisa que parece até miraculosa. Você pode ter uma viga que fique com deflexão nula sob a ação de uma carga. Você consegue, por exemplo, você monta isso aqui no plano, só que faz uma elaboração das espessuras, etc., de tal maneira que, para uma determinada temperatura de trabalho, você tenha um campo de deformações iniciais, de uma certa maneira, que seja ajustado de tal forma que, quando você aplicar a força externa, a deflexão final vai ser zero, ou algum outro valor que você queira. Correto? Então, você pode partir, pode construir uma viga ou uma placa, isso aqui funciona para placa também, plana, por exemplo, e aplica uma temperatura e um carregamento especificado, e ela vai continuar plana. Veja só que interessante. Eu considero isso algo bastante interessante, porque sempre a gente imagina que se aplica forças num corpo, ele vai se deformar. Bom, de fato se deforma, só que a gente pode somar a uma deformação inicial e compensar isso aí. Isso não vai acontecer com as tensões, é claro, né? Vamos passar para o painel laminado. Agora, uma placa, né? Algo em 2D. Então, aqui nós podemos começar com a relação, a lei de Hooke generalizada, a relação tensão-deformação para estado triaxial de tensões do material anisotrópico, linear. Então, para um elemento diferencial, vocês lembram que nós vimos antes, em notação de Voigt, 6 componentes de deformação, de tensão, tem a matriz de flexibilidade do material e suplementado aqui, então essa parcela aqui é a deformação associada ao campo de tensões e essa aqui é a deformação puramente térmica que seria desenvolvida se aquele elemento diferencial estivesse livre para se deformar como quisesse, se ele não tivesse vinculação com outro material em volta. De certa maneira, isso aí também é um valor fictício, que pode ou não se desenvolver. Só para lembrar desse detalhe, é que nem aquela história, se você aplica isso aí naquele famoso problema do segundo grau,
um trilho da linha de ferro que está encostado nos demais, ali, sem folga nenhuma, se aplica um incremento de temperatura, a deformação térmica vai ser zero dele, né? Porque ele não pode deformar, ele está preso. Então, esse termo aqui ele não vai se efetivar. O que vai acontecer é que nós podemos calcular a tensão associada a ele. De que maneira? Invertendo essa relação nessa aqui. Você pode escrever essa tensão, invertendo essa matriz, vai virar rigidez, passa esse termo para lá e você tem agora essa diferença. Essa parte aqui é devido a tensões mecânicas, que se forem nulas, por exemplo, no caso do exemplo do trilho que está impedido de se alongar, então você passa a ter tensões cuja origem é térmica, certo? Embora a deformação física seja nula. A deformação pode ser nula. Nós tínhamos visto isso lá nos capítulos anteriores de lâmina, depois de laminado, e nós tínhamos nos dirigido para a situação de estado plano de tensões, que é aquela que se ajusta razoavelmente ao caso de lâminas delgadas, né? Então, se a gente reescreve isso para estado plano em uma lâmina ortotrópica, essas tensões mecânicas, agora nas direções principais, ortotropia, essa relação aqui assume esse formato aqui, onde nós temos as deformações totais na lâmina e essa parcela aqui fictícia. Aqui é aquela matriz reduzida de rigidez nas direções principais, ortotrópicas, e fazendo a rotação para um outro sistema de coordenadas, a gente tem agora, lembra o sistema global de coordenadas do laminado? Essa relação aqui, ela vai assumir esse formato aqui. Essa matriz fica rotacionada, vira a matriz Q barra da lâmina. Essas deformações principais aqui, elas são rotacionadas para epsilon x, y e gama. E aí surge uma novidade aqui, que são esses termos. Se você observar aqui, essas duas parcelas térmicas, se o material está nas direções ortotrópicas, o incremento de temperatura não gera cisalhamento. Então, por isso que aqui, nesse terceiro termo, não tem efeito térmico. No entanto, em qualquer outra direção, vai haver um valor aparente de coeficiente de dilatação térmica também ao cisalhamento, algo que pode ser, inclusive, medido experimentalmente. Significa, você aplica um ΔT de temperatura, você vai ter um alongamento, por exemplo, em X, em Y, e também vai ter um ângulo de cisalhamento por causa da temperatura. Isso vai acontecer em qualquer plano definido por eixos que não sejam os de ortotropia. Aqui, vamos fazer um detalhamento dessa passagem, que não é tão óbvia, entre essas coeficientes de dilatação térmica num sistema de coordenadas e no outro. Então, vamos pegar a situação mais curta, mais simples aqui, em que nós temos, mais ou menos uma repetição daquilo que foi deduzido no capítulo de lâmina e depois de laminado, enquanto a gente estava fazendo rotação de deformação, rotação de tensão e depois rotação da relação constitutiva. Então, nós temos essa deformação, esse vetor de deformações aqui nas direções principais de origem térmica, que é isso aqui. Explicitamente, isso aqui é o α1 ΔT, α2 ΔT e 0. Então, esse aqui é aquele vetorzinho nas direções principais. Lembrando que esses valores aqui não são componentes tensoriais. Então, a gente não pode usar a matriz de transformação tensorial nesses componentes aqui. A gente tem que colocar aquele meio. Para isso que veio aquela matriz R. Não sei se vocês lembram aquela matriz R, que é uma diagonal 1, 1, 2. Estão lembrados disso? Mais ou menos, acho que sim. Já faz um tempo, acho, não? Tem, foi 2 capítulos atrás. R tem esse formato aqui, certo? Então, quando você inverte, vai virar meio aqui, aí multiplicando por isso aqui, vai jogar um meiozinho aqui. Aí sim, você veio com componentes tensoriais, como se fosse tensão, e aí simplesmente multiplicando por aquela matriz de rotação plana, ortogonal em torno do eixo Z, que é a que a gente tem feito o tempo todo, para passar do sistema 1, 2, 3 para o sistema XY, você vai chegar
nas deformações tensoriais, quer dizer, com o gama sobre 2, agora nas direções x, y. E esse meio que vai aparecer ali, você pode tirar simplesmente multiplicando por R. Então, para multiplicando isso aqui por R, você tira aquele meio. Aí você passa a obter o quê? Então, na verdade, o que você fez? Transformou isso aqui em isso. Direções 1, 2, direções x, y. De origem térmica. Isso nós vamos, digamos, postular que seja associado a novos valores de propriedade material, novos coeficientes de dilatação térmica, agora nas direções x, y, vezes ΔT. Como isso? Aplicando a mesma transformação geral. Observa como é que a gente passava deformação em direção principal e x. Multiplica por isso aqui. Não é isso? Significa que a gente pode explicitar isso aqui e explicitar isso aqui em termos do alfa ΔT. Então, esse termo aqui é aquele lá. E nós vamos dizer que o resultado vai ser esse produto aqui, vezes os alfa ΔT nas direções principais, que são esses aqui. Se a gente faz esse produto agora, explicitamente, nós vamos ter expressões para esses alfa x aqui, dessa forma. Explicitamente, esse produto aqui é igual a esse t menos t, transposto, que é igual a isso aqui. Aqui, mais explícito ainda, esse vetor alfa é dado dessa forma.